Bom dia, queridos ouvintes. É a Bela novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E também me digam nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver o quão longe minha história viajou. Meu nome é Helena Dumont e por 10 anos eu acreditei que tinha a vida que a maioria das mulheres só sonha ter. Morávamos em uma casa com varanda ampla na Rua das Araucárias, no bairro Batel, em Curitiba, Paraná. O tipo de casa com varanda ampla na frente, samambaias penduradas e uma cozinha que sempre cheirava a café. Dante e eu nos conhecemos no final dos nossos 20 anos em uma festa de jantar de um amigo em comum. Ele era arquiteto, alto e medido em tudo o que fazia. O tipo de homem que lembrava do seu pedido de café e segurava portas abertas sem fazer um espetáculo disso. Nós nos casamos após 2 anos de namoro. Eu ensinava inglês no ensino médio. Tínhamos um Golden Retriever chamado Max, uma horta de vegetais que só funcionava pela metade e manhãs de domingo que pertenciam inteiramente a nós. Não tínhamos filhos, não por tragédia, mas por escolha. Havíamos conversado sobre isso, circulado o assunto e concordado silenciosamente que nossa vida parecia completa como era. Eu nunca questionei isso. Eu nunca questionei muito sobre nós, na verdade. Isso foi meu primeiro erro. Os sinais, quando olho para trás agora, nunca foram invisíveis. Eles só estavam vestidos com roupas comuns, e eu continuava confundindo-os com o desgaste normal. Começou pequeno. Dante sempre foi uma pessoa reservada. Isso era parte do que me atraiu nele, aquela qualidade contida e autossuficiente. Então, quando ele começou a sair da sala para atender ligações, eu não imediatamente atribuí significado a isso. Arquitetos recebem ligações em horários estranhos. Projetos se estendem. Clientes entram em pânico. Eu dizia a mim mesma essas coisas e acreditava nelas da forma como você acredita em algo, porque a alternativa exige um tipo de coragem para a qual você ainda não está pronto. Então vieram as viagens. A firma de Dante tinha um escritório regional em São Paulo, cerca de 4 horas ao norte de nós. Ele sempre fazia viagens ocasionais, mas em algum lugar por volta do 7º ano do nosso casamento, as viagens se multiplicaram. Uma vez por mês virou 2 vezes. 2 vezes virou a cada 2 semanas. Ele sempre tinha explicações. Um grande desenvolvimento misto-uso, uma reforma histórica que estava atrasada, um cliente que insistia em reuniões presenciais. As explicações nunca eram implausíveis. Essa era a coisa sobre Dante. Ele nunca era descuidado. Ele era preciso em todas as coisas, inclusive em suas mentiras. Eu notei que ele mudou o código de desbloqueio do telefone. Eu notei do jeito que você nota que um móvel foi movido. Não imediatamente, mas no momento em que você alcança algo e sua mão encontra o ar vazio. Eu perguntei a ele sobre isso uma vez de forma casual, do jeito que você pergunta sobre algo que você já tem medo de saber a resposta. Ele disse que o departamento de TI havia enviado uma atualização de segurança para toda a empresa. Ele me mostrou um e-mail para provar. Eu assenti e deixei passar. Por que eu deixei passar? Porque eu o amava. Porque 10 anos é um tempo longo. E eu havia construído toda a minha vida adulta dentro daquele tempo. Porque alguma parte de mim entendia que uma vez que você puxa um fio, a coisa toda pode se desfazer. E eu não estava pronta para viver no desfazer. Mas o corpo sabe coisas que a mente se recusa. Eu comecei a dormir mal. Eu acordava às 2 ou 3 da manhã e ficava deitada no escuro ouvindo Dante respirar. E eu sentia algo frio e sem forma sentado no meu peito. Não exatamente ciúme. Algo mais antigo que isso. Algo mais próximo do luto. Eu tentei falar com ele, não sobre minhas suspeitas. Eu não conseguia nomeá-las com clareza suficiente para isso. Mas sobre nós, sobre a distância, sobre o sentimento que eu tinha, vago mas persistente, de que estávamos nos tornando estranhos, que compartilhavam uma hipoteca e um cachorro. Ele ouvia. Ele sempre foi bom em ouvir. Ele disse que estava sob pressão. Ele disse que sentia muito. Ele me abraçou naquela noite e eu quase me convenci de que havia imaginado tudo quase. Foi uma terça-feira à noite em março quando tudo mudou. Dante estava em São Paulo novamente e eu estava corrigindo provas na mesa da cozinha. Max dormindo aos meus pés. Chuva batendo nas janelas daquele jeito particular do sul do Brasil que geralmente me conforta. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido.
Eu assumi que era uma mensagem de spam ou descagem errada. Eu quase o coloquei de volta sem ler. Eu não fiz. Olá, Helena. Meu nome é Lorena Hartmann. Acho que é hora de você saber a verdade sobre seu marido. Dante e eu estamos juntos há 10 anos. Nós temos 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 4. Ele tem vivido uma vida dupla. Ele me escolheu. Eu achei que você merecia saber. Eu li 3 vezes. Então coloquei o telefone virado para baixo na mesa com muito cuidado, do jeito que você coloca algo frágil, e eu fiquei completamente imóvel enquanto Max se mexia no sono e a chuva continuava. 10 anos, 2 filhos. Ele me escolheu. As palavras não me atingiram como um golpe. Elas me atingiram como um diagnóstico, do tipo que um médico entrega quietamente, do tipo que você já sabia que estava vindo antes mesmo de se sentar no consultório. Eu não chorei. Eu não liguei para Dante. Eu não liguei para ninguém. Eu peguei o telefone novamente e fiz uma ligação, não para meu marido, não para um amigo, para minha advogada. A advogada que eu liguei era uma mulher chamada Valéria Albuquerque. Eu a havia conhecido 3 anos antes em um evento beneficente para a Secretaria de Educação. Ela estava no conselho. Eu representava o sindicato dos professores. Havíamos mantido contato frouxo, do jeito que mulheres profissionais fazem, trocando e-mails ocasionais, curtindo as postagens uma da outra. Eu nunca havia imaginado ligar para ela para isso. Ela atendeu no 3º toque apesar da hora tardia. Eu contei o que havia acontecido com uma voz tão plana e firme que me assustou. Ela não expressou choque ou simpatia imediatamente. Ela fez 3 perguntas. Eu estava segura? Dante estava em casa? Nós tínhamos alguma conta financeira conjunta? Segura? Não. Sim. Várias. Não mexa em nenhum dinheiro, ela disse. Não o confronte. Não delete aquela mensagem. Tire print, faça backup e envie para você mesma de uma conta privada que ele não tem acesso. Você consegue fazer isso hoje à noite? Eu disse sim. Eu vou liberar tempo amanhã à tarde. Venha ao meu escritório às 2. Depois que desliguei, eu fiquei naquela cozinha por um longo tempo. A chuva havia diminuído. Max havia acordado e colocado a cabeça no meu colo, e eu deixei minha mão descansar no crânio dele do jeito que eu sempre fazia, sentindo seu calor, sua firmeza. Cachorros sabem quando algo está errado. Ele não se moveu por uma hora. Eu tentei fazer a matemática disso. 10 anos. O que significava que o caso havia começado quase no início do nosso casamento, ou talvez até antes. O menino tinha 7 anos. Isso significava que Lorena havia engravidado no 3º ano do nosso casamento, possivelmente no 2º. Eu pensei sobre isso. Eu pensei sobre como o 3º ano havia sido para nós. Nós tínhamos feito uma viagem para a Itália aquele verão. Eu ainda tinha as fotos no meu laptop. Dante com o braço em volta de mim do lado de fora do panteão, ambos semicerrando os olhos para a luz. Ela já estava grávida então? Ele já sabia? A aritmética era brutal. 2 filhos significavam 2 gravidezes, 2 partos, 7 anos criando uma família em paralelo à nossa. Isso não era um caso. Isso era uma segunda vida, cuidadosamente construída, consistentemente mantida, deliberada em cada detalhe. A precisão disso, a precisão de Dante, que eu uma vez admirei, agora parecia um tipo de violência. Eu não chorei naquela noite. Não tenho certeza por quê. Talvez porque chorar exigia sentir, e sentir exigia aceitar o que era verdadeiro, e algum mecanismo de sobrevivência em mim estava mantendo aquela porta fechada até que eu tivesse feito o que precisava ser feito. Eu sempre fui assim. Minha mãe costumava dizer que eu era feita de boa cepa paranaense. Você lamenta depois que o trabalho está terminado. Eu me forcei a comer algo. Torrada. Escovei os dentes. Passei pelos movimentos de uma noite normal, enquanto algo fundamental se desmontava dentro de mim, quietamente como um prédio vindo abaixo andar por andar. Na cama, eu olhei para o teto e fiz uma lista. Não no papel, na minha cabeça, do jeito que eu sempre organizava as coisas. O que eu realmente sabia? O que eu precisava descobrir? O que podia ser provado? E o que ainda era apenas a palavra de Lorena contra a de Dante? O que eu sabia? A mensagem existia. Dante havia feito viagens frequentes e inexplicáveis a São Paulo. Seu comportamento havia mudado ao longo dos anos de maneiras que eu havia escolhido não examinar. Seu telefone estava bloqueado. Havia ligações que eu nunca tinha permissão para ouvir. O que eu precisava
documentação, registros financeiros, evidência da segunda casa, os filhos, a vida dupla sustentada. Se o que Lorena disse era verdadeiro, e algum instinto gelado em mim dizia que era, então haveria rastros em todo lugar. Dinheiro não desaparece sem um rastro. 10 anos apoiando 2 filhos deixa marcas. E então algo mudou em mim. Em algum lugar por volta das 3 da manhã, com Max roncando suavemente aos pés da cama e a casa perfeitamente quieta ao meu redor. Eu parei de lamentar e comecei a planejar. Eu tinha 3 vantagens que Dante não sabia. Primeiro, eu era titular conjunta em todas as contas financeiras que compartilhávamos. Segundo, Valéria Albuquerque não era apenas uma advogada de família. Ela era uma das melhores advogadas de divórcio na comarca de Curitiba, com uma reputação por forense financeira. E terceiro, talvez o mais importante, Dante achava que eu não sabia. Isso foi o erro dele. Eu havia passado 10 anos observando ele praticar sua precisão, seu cuidadoso gerenciamento de aparências. Ele era bom nisso, mas ele havia cometido um erro fundamental. Ele havia me subestimado. Ele tinha visto o que queria ver. Uma esposa confiante, uma mulher contente em seu canto doméstico, alguém que tomava as coisas pelo valor de face. Ele nunca havia se perguntado o que eu poderia fazer se parasse. Eu pensei sobre a mensagem de Lorena. Ele me escolheu. A confiança disso, a crueldade disso. Ela havia escrito aquela mensagem para me ferir, para estabelecer uma hierarquia, para me fazer sentir pequena e substituível. O que ela não entendia, o que nenhum dos dois entendia, era que eu não estava interessada em competir. Eu não ia lutar por um homem que havia construído uma mentira tão elaborada e tão sustentada que havia comido 10 anos da minha vida. O que eu ia fazer era garantir que, quando isso terminasse, eu fosse a que ainda estava de pé. Eu me encontrei com Valéria na tarde seguinte. Eu entrei no escritório dela no 14 grau andar de um prédio de vidro no centro. Sentei do outro lado da mesa dela e coloquei meu telefone na mesa com a mensagem de Lorena aberta na tela. Valéria leu. Ela olhou para mim firmemente. Me conte tudo. Eu contei. O escritório de Valéria Albuquerque era limpo e esparso, do jeito que os escritórios de pessoas sérias frequentemente são. Sem bagunça, sem sentimentalismo em exibição, apenas estantes de livros de jurisprudência e uma única impressão emoldurada de uma figura histórica brasileira na parede atrás de sua mesa. Eu me lembro de notar aquela impressão. Eu a achei inspiradora. Nós conversamos por 2 horas. Eu expus tudo o que sabia. A linha do tempo das mudanças de comportamento, as viagens a São Paulo, o telefone bloqueado, a mensagem. Valéria ouviu sem interromper, tomando notas em um caderno de couro com uma caneta, antiquado e deliberado. Quando eu terminei, ela colocou a caneta para baixo. Isso não vai ser simples, ela disse, mas também não vai ser impossível. Se o que essa mulher diz é preciso, e Dante tem sustentado financeiramente uma segunda casa por 7 ou mais anos, usando bens conjugais, isso é dissipação do patrimônio conjugal. Os tribunais do Paraná levam isso a sério. Ela me encaminhou para um contador forense, um homem chamado Roberto Almeida, que trabalhava 2 andares abaixo no mesmo prédio e que Valéria me disse com o mais leve traço de satisfação havia trabalhado anteriormente como contador para um banco regional e sabia exatamente para onde o dinheiro ia quando as pessoas tentavam fazê-lo desaparecer. Eu contratei os 2 naquela tarde. Eu coloquei o sinal em um cartão de crédito que eu tinha em meu próprio nome desde antes de nos casarmos. Um pequeno fio financeiro de independência que eu havia mantido quase sem pensar. Do jeito que você mantém uma chave reserva em uma gaveta só por precaução. No caminho de casa, eu parei no nosso banco. Eu não movi nenhum dinheiro. Eu simplesmente solicitei 6 meses de extratos para nossas contas conjuntas, algo que eu tinha total direito de fazer como titular conjunta. E eu sentei no meu carro na garagem do estacionamento e comecei a olhar. Não demorou muito. As retiradas eram regulares e padronizadas, sempre em quantias logo abaixo do limite que acionaria uma notação, sempre nos mesmos dias do mês. Entre R, 1.500 EUR, 2.000, sacados como dinheiro, ou transferidos para uma conta que eu não reconhecia. Em 6 meses apenas, mais de R, 10.000. Eu fotografei cada página com meu telefone e enviei as imagens para Valéria antes de ligar o carro. Dante voltou de São Paulo 2 dias depois. Ele entrou pela porta da frente com a bolsa de pernoite
e seu sorriso habitual meio apologético, meio aliviado, a expressão de um homem voltando ao conforto de uma vida que ele vinha negligenciando. E eu entreguei a ele uma taça de vinho e perguntei sobre a viagem. Eu o observei com muita atenção enquanto ele respondia. Ele era bom, ele era muito bom. Os detalhes eram específicos. O cansaço era real, a transição de longe para casa parecia autêntica. Se eu não soubesse o que sabia, eu teria acreditado nele inteiramente. Mas eu sabia. E assim eu observei o homem com quem eu tinha sido casada por 10 anos, como se estivesse observando um estranho, catalogando cada palavra, cada gesto, arquivando tudo. Ele notou algo. Eu pude perceber pelo pequeno ajuste que ele fez, uma recalibração sutil, do jeito que uma pessoa se inclina para dentro de um cômodo para checar a temperatura antes de entrar completamente. Ele olhou para mim uma vez do outro lado da cozinha, com uma expressão que eu não conseguia nomear exatamente. Não suspeita, algo mais próximo de alerta. Você parece quieta, ele disse. Semana longa, eu disse, corrigindo provas. Ele assentiu, ele aceitou. Essa era coisa sobre uma década de casamento. Você acumula tanto atalho que uma mentira pode passar invisivelmente por ele. Lorena, eu soube depois. Estava esperando uma resposta para a mensagem dela. Ela a enviou esperando ou devastação ou confronto. Lágrimas, acusações, uma ligação em pânico para Dante. Ela queria uma reação. O que ela recebeu foi silêncio. E silêncio para alguém como Lorena era seu próprio tipo de ameaça. Eu sei disso pelo que ela fez em seguida. Ela enviou uma segunda mensagem 4 dias depois da primeira. Essa era mais curta. Eu vejo que você recebeu minha mensagem. Quero que você saiba que eu não vou a lugar nenhum. Somos uma família. O que quer que você esteja pensando em fazer, não vai mudar isso. Eu encaminhei para Valéria sem responder. Valéria me disse para continuar exatamente assim. Deixe ela falar, ela disse. Cada mensagem que ela envia é evidência do estado de espírito dela. A prova, a primeira peça de prova documental concreta, veio de Roberto Almeida em uma manhã de quinta-feira, 10 dias depois, que eu havia me sentado pela primeira vez no escritório de Valéria. Ele me ligou às 8h15. Seara. Dumont, ele disse. Eu rastreei as transferências recorrentes da sua conta conjunta. A conta receptora está em nome de Lorena Hartmann em uma cooperativa de crédito em São Paulo. As transferências voltam pelo menos 6 anos nos registros que obtive até agora. Ainda estou trabalhando para trás. Eu me sentei na beira da cama. Max veio e se pressionou contra minha perna. Quanto? Eu perguntei. Uma breve pausa. Nos 6 anos de registros que tenho atualmente, aproximadamente R$ 140 mil. O número pairou no ar do meu quarto como algo físico. R$ 140 mil do nosso dinheiro. Meu dinheiro. Dinheiro que eu havia ganhado corrigindo provas e escrevendo currículos e participando de reuniões de orçamento transferido mês a mês para a conta de Lorena Hartmann, para a vida deles, para construir algo que deveria ficar escondido de mim para sempre. Obrigada, Roberto, eu disse bem baixinho. Eu desliguei. Eu olhei pela janela para a nossa varanda da frente, as samambaias penduradas, a rua que eu havia caminhado todas as manhãs por 10 anos. Não havia mais volta agora. Só havia para frente. Valéria protocolou a petição em uma segunda-feira. Havíamos passado a semana anterior preparando cada documento, os extratos bancários, os registros de transferências, o relatório forense preliminar de Roberto Almeida, as 2 mensagens de texto de Lorena e uma declaração juramentada que eu havia escrito e assinado detalhando as mudanças de comportamento que eu havia observado ao longo dos anos. Era minucioso, era metódico. Valéria disse que era um dos conjuntos de documentação inicial mais limpos com que ela havia trabalhado, e eu entendi que ela quis dizer como um elogio. A petição citava diferenças irreconciliáveis e listava como questão financeira separada a dissipação do patrimônio conjugal, um termo jurídico que significava, em linguagem clara, que meu marido vinha roubando nosso dinheiro compartilhado para financiar a casa de outra mulher por quase uma década. Dante foi notificado no escritório da firma dele em uma tarde de terça-feira. Eu sabia a hora aproximada em que aconteceria. Eu estava na escola participando de uma reunião de departamento sobre o currículo de outono, observando o relógio com uma estranha quietude interna. Ele me ligou 17 minutos depois que o oficial de justiça saiu do escritório dele. Eu deixei cair na caixa postal.
Ele ligou mais 4 vezes na hora seguinte. Eu deixei aquelas também. Quando cheguei em casa naquela noite, eu o encontrei sentado na cozinha, os papéis na mesa à frente dele, o rosto dele fazendo algo que eu nunca tinha visto antes. Um tipo de expressividade desorganizada, o controle escorregando nas bordas. Dante, que sempre foi contido, sempre medido, parecia pela primeira vez um homem que não sabia o que fazer com as mãos. Helena, a voz dele saiu errada. Precisamos conversar sobre isso. Você pode falar com minha advogada, eu disse. Eu peguei a coleira de Max do gancho ao lado da porta e coloquei nele. Dra. Valéria Albuquerque. As informações de contato dela estão no documento. Eu levei Max para passear. Eu caminhei por 45 minutos pelo nosso bairro, enquanto a última luz da primavera passava pelas árvores. E eu senti não felicidade, não triunfo, mas algo mais quieto e mais durável. Algo que parecia chão firme. A escalada veio de Lorena. Eu deveria ter antecipado. Eu antecipei em abstrato, mas a forma específica que tomou ainda me pegou de surpresa. Ela ligou para minha escola, não para meu telefone pessoal, o número principal da escola. Ela se identificou para a assistente administrativa como uma mãe com uma preocupação sobre uma das professoras de inglês. Ela foi transferida para o escritório da vice-diretora, onde ela prosseguiu contando uma história fabricada que eu demonstraria depois sobre eu ter me comportado de forma errática e antiprofissional com um aluno. Eu soube disso pela vice-diretora Daniela Reis, que me chamou para o escritório dela com a expressão de uma mulher já preparada para ficar envergonhada pelo que estava prestes a dizer. Ela era uma pessoa justa, Daniela. Ela me contou exatamente o que havia sido relatado e então disse com cuidado: eu pesquisei o aluno que ela nomeou. Ele transferiu para outra escola em fevereiro. Ele não está neste prédio há 3 meses. Ela inventou, eu disse. Daniela olhou para mim firmemente. Eu suspeito que sim. Não vou prosseguir. Mas achei que você deveria saber que alguém está tentando criar problemas para você no trabalho. Eu voltei para minha sala de aula. Eu me sentei na minha mesa por um momento. Então eu encaminhei o relato de Daniela escrito em um breve e-mail, que Daniela havia concordado em me enviar para Valéria com uma nota. Assédio no meu local de trabalho. Por favor, documente. 2 dias depois, Dante veio à casa enquanto eu estava em casa. Ele chegou com um homem que eu não reconheci. Um advogado, eu assumi pelo terno e a pasta, embora não alguém que eu tivesse visto antes. Eles ficaram na varanda e Dante falou através da porta de tela. Eu quero falar com você sobre o que você está fazendo, ele disse. Você está cometendo um erro sério. Se você prosseguir desse jeito que está prosseguindo, isso vai machucar nós dois. Podemos negociar. Podemos resolver isso em particular. Ligue para Valéria, eu disse. Helena. A voz dele mudou. Algo mais duro por baixo agora. Você não entende no que está se metendo. Aqueles registros financeiros, há explicações para tudo isso. Meu advogado diz que o que você protocolou é agressivo e francamente retaliatório. Se você pressionar isso, vamos pressionar de volta. Temos bases. Ligue para Valéria. Eu disse novamente e fechei a porta. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu caminhava para a cozinha. Eu fiquei na pia e respirei por um momento. Então o tremor parou e no lugar dele havia algo mais firme. Eles estavam com medo. Era isso que era. Se ele tivesse confiança, ele teria ligado para Valéria ele mesmo. Em vez disso, ele veio até essa porta para me olhar no rosto e tentar me fazer recuar do jeito que eu vinha recuando por anos. Não dessa vez. Eles recuaram. As ligações pararam por uma semana. A pressão ficou quieta. Eu dirigi até o litoral naquele fim de semana. Eu aluguei um quarto pequeno em Matinhos e passei 3 dias caminhando na areia e lendo e dormindo 10 horas por noite. Max veio comigo. Eu precisava lembrar como era existir fora dessa briga, ser uma pessoa com um corpo que precisava de ar salgado e sono e o som das ondas. Quando dirigi de volta para Curitiba no domingo à noite, eu senti algo que não sentia havia anos. Pronta. A semana em que voltei de Matinhos, uma carta chegou do advogado de Dante. Ela foi redigida com cuidado. 3 páginas de linguagem formal que se somavam a uma oferta simples. Aceite um acordo modesto e vá embora quietamente. A carta citava a complexidade das questões financeiras envolvidas e o desejo de ambas as partes de evitar litígio prolongado. Sugeria que o processo de contabilidade forense
era prematuro e potencialmente danoso para os interesses financeiros de ambas as partes. Eu li na mesa da cozinha com uma xícara de café e então fotografei e enviei para Valéria. Ela ligou dentro de 1 hora. Eles estão com medo do relatório forense. Ela disse: essa oferta é insultante. É cerca de 30% do que você realmente tem direito. Não responda. Deixe eu responder. Faça isso, eu disse. Eu não senti nada quando coloquei o telefone para baixo. Não alívio, não raiva, não o lampejo de tentação que acho que eles contavam. Eu tinha medo de que uma oferta de acordo pudesse me enfraquecer, que alguma parte cansada e enlutada em mim olhasse para a palavra feito e quisesse alcançá-la. Mas eu olhei para aquela carta e senti apenas clareza. Eles não me ofereceriam nada que eu não precisasse lutar para conseguir. Cada concessão que fizessem viria de pressão, de documentação, do lento movimento para frente de um processo legal que eles não conseguiam mais controlar. Meu frieza me surpreendeu. Eu havia pensado que o luto seria a emoção dominante. Em vez disso, tinha se tornado algo diferente. Um tipo de firmeza organizada, um senso de que eu finalmente, aos 41 anos, me movia pelo mundo com os olhos totalmente abertos. Mas eu sabia que não podia fazer isso sozinha, não emocionalmente. A máquina legal estava em movimento, e eu confiava nela. Mas há uma solidão particular que vem de sentar dentro de uma catástrofe que a maioria das pessoas na sua vida diária não sabe que está acontecendo. Eu não contei para ninguém, nem para meus colegas, nem para meus vizinhos, nem mesmo para minha irmã em Santa Catarina. Eu contei para minha irmã em uma noite de quinta-feira. Eu sentei na varanda dos fundos com o telefone e um cobertor e o jardim escuro ao meu redor e contei tudo para ela. O nome dela é Ruth e ela é 5 anos mais velha que eu e sempre foi mais firme. Ela não disse muito enquanto eu falava. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Você está dormindo? Ela perguntou. Melhor do que antes. Você está comendo? Sim. Ok, ela disse. Então você vai ficar bem. Você sabe disso, né? Eu não sabia. Ainda não. Mas ouvir ela dizer ajudou. Ela dirigiu de Florianópolis. Ela havia se mudado para lá 6 anos atrás para um emprego na universidade naquele sábado e passamos o dia caminhando pela feira de sábado e almoçando à beira do rio. Ela não me fez falar sobre isso o tempo todo. Ela entendia que às vezes a coisa mais útil que outra pessoa pode fazer é simplesmente sentar ao seu lado dentro de um dia normal e deixar o dia normal ser suficiente. Eu também encontrei, por indicação de Valéria, um grupo de apoio para mulheres passando por divórcios contestados. Eu resisti a isso no início. Eu nunca fui alguém que compartilha facilmente com estranhos, mas fui uma vez para uma reunião de quarta-feira à noite, realizada na sala dos fundos de uma igreja, no bairro norte de Curitiba, e eu sentei em um círculo de 9 mulheres de idades variadas e ouvi pela primeira hora e depois falei por 10 minutos. E algo que eu não esperava aconteceu. Eu parei de me sentir louca. Era isso que o isolamento estava fazendo comigo, me fazendo duvidar da minha própria percepção, questionar minhas próprias decisões, me perguntar se eu estava sendo dura demais, agressiva demais. Sentar em uma sala com mulheres que haviam sido manipuladas, enganadas e trapaceadas financeiramente e que ainda estavam de pé e ainda lutando, recalibrou algo. Me lembrou que o que eu estava fazendo não era um ato de crueldade, era um ato de autopreservação. Eu voltei na quarta-feira seguinte e na quarta depois daquela. Enquanto isso, Dante e Lorena pareciam ter ficado quietos. Valéria me disse que isso era consistente com uma estratégia legal. Eles estavam ganhando tempo, esperando para ver se eu piscaria. Dante havia parado de ligar. Ele estava ficando em um hotel no bairro Batel. Eu sabia pelos documentos judiciais que listavam o endereço dele. Lorena também havia ficado em silêncio. Nenhuma mensagem a mais. Eu me pegava pensando nela às vezes. Não com ódio, era algo mais complicado. Ela tinha sabido de mim por 10 anos. Ela havia estado nisso plenamente e conscientemente pelo mesmo tempo que Dante. Ela havia feito o cálculo ano após ano de que o que estava recebendo valia o que estava participando. E ela havia enviado aquela mensagem: ele me escolheu com tanta certeza. Ela realmente acreditava ou estava tentando acreditar? Eu não sabia. Eu não precisava saber. O que eu sabia era que ela estava observando. Os dois estavam observando para ver o que eu faria em seguida. Eu deixei eles observarem.
Eles vieram em uma manhã de sábado no final de abril, quando o ipê no jardim da frente estava florescendo e a rua estava quieta. Eu estava na cozinha quando vi o carro de Dante parar, e então vi a porta do passageiro abrir e entendi o que era. Ele a havia trazido. Lorena Hartman era mais baixa do que eu imaginava. Cabelo escuro, roupas práticas, o tipo de rosto que poderia ter sido caloroso em um contexto diferente. Ela ficou na minha calçada ao lado do meu marido, ex-marido, em todos os sentidos que agora importavam para mim, e a visão deles juntos na frente da minha casa, na minha rua, foi uma das experiências mais surreal da minha vida. Por um momento, o mundo ficou muito plano e estranho. Então eu respirei. Eu abri a porta antes que eles batessem. Helena. A voz de Dante estava cuidadosamente modulada. Baixa, razoável, conciliatória. Nós só queremos conversar. 10 minutos. Só isso. Eu olhei para ele. Eu olhei para ela. Vocês podem ter 5 minutos na varanda. Eu disse, não estou convidando vocês para entrar. Eles subiram os degraus. Eu fiquei na porta com a porta de tela entre nós e esperei. Dante falou primeiro. Ele claramente havia preparado isso. As palavras eram suaves demais para a improvisação. Ele sentia muito. Ele sabia que havia causado dor. Ele não estava aqui para desculpar o que havia acontecido, mas estava me pedindo para considerar se o caminho em que eu estava era realmente o que eu queria, se arrastar isso pelos tribunais, tornar tudo público, passar anos em litígio, era realmente do meu interesse. Havia um jeito mais simples, um jeito mais quieto. A contabilidade forense, ele disse, vai ser feia para nós dois. Coisas vão vir à tona que, Helena, há implicações profissionais para mim, para minha firma. Se isso chegar à imprensa, eu não tornei feio, eu disse. Ele pausou. Então Lorena falou. Isso me surpreendeu. Ela estava parada ligeiramente atrás dele, e eu havia assumido que a performance era só dele. Eu sei o que você deve pensar de mim, ela disse. A voz dela era medida. Ela havia preparado também. E eu entendo. Mas eu sou mãe. Meus filhos têm um pai que ama eles, e esse processo, essas alegações vão afetar eles. Eles têm 7 e 4 anos. Eles não entendem nada disso. Estou pedindo de mulher para mulher que você considere eles. Eu olhei para ela por um longo momento. De mulher para mulher. Ela havia escrito ele me escolheu em uma mensagem de texto projetada para me devastar, e então ficou na minha varanda invocando nossa irmandade compartilhada. Seus filhos, eu disse com cuidado, foram trazidos para essa situação por decisões que você e meu marido tomaram juntos. Isso não é minha responsabilidade gerenciar. A expressão dela mudou ligeiramente. Um apertar ao redor dos olhos, a máscara se ajustando. Não estamos aqui para ameaçar você, Dante disse rapidamente. Estamos aqui para oferecer uma solução. Se você retirar a alegação de dissipação, só essa parte, podemos resolver todo o resto rapidamente e de forma justa. Valéria e meu advogado podem acertar os termos em uma semana. Você estaria livre disso. Era isso. Era para isso que eles haviam vindo. Eu pensei sobre isso, não porque eu estivesse tentada, mas porque queria entender completamente a forma do que eles estavam oferecendo. Eles queriam que eu retirasse a alegação que tinha os dentes legais e financeiros mais fortes. A dissipação do patrimônio conjugal era a peça que poderia expor Dante à responsabilidade mais significativa. Sem ela, a exposição deles era gerenciável. Com ela, eles estavam genuinamente com medo. Não, eu disse. A compostura de Dante rachou ligeiramente, só por um momento. Helena, seja razoável. Isso não é. Você não está pensando no quadro completo aqui. Estou pensando muito claramente, eu disse. A máscara de Lorena escorregou mais. O calor que ela havia invocado havia sumido. Você está fazendo isso por despeito, ela disse. E a voz dela tinha uma borda agora que me disse que essa era a voz real dela, a que estava por baixo do roteiro preparado. Você quer nos punir? É só isso. Não, eu disse novamente. Isso é sobre o que é meu. Eles ficaram na minha varanda por outro momento, e eu observei eles se recalibrarem. Os dois, o projeto compartilhado de me gerenciar, falhando em tempo real. Então Dante disse algo baixinho que eu escolhi não reconhecer, e eles viraram e desceram os degraus. Eu fiquei na porta e observei eles entrarem no carro. Eu observei o carro se afastar. Então entrei e fiquei na cozinha e me permiti sentir. O pequeno fio frio de medo, porque eles não eram pessoas inofensivas,
e isso não havia corrido bem para eles. E eu sabia que quando pessoas como essas falhavam na abordagem suave, elas simplesmente não desistiam. Mas o medo não me enfraqueceu. Ele havia parado de fazer isso. Em vez disso, ele clarificou as coisas. Do jeito que o ar frio clarifica uma manhã, afiou tudo em foco, me lembrou das apostas, confirmou que eu estava em uma briga real contra pessoas que tinham recursos e motivação e nada mais a perder escalando. Bom, eu pensei, deixe eles escalarem. Deixe eles mostrarem ao tribunal exatamente quem eles eram. Eu liguei para Valéria naquela tarde e contei o que havia acontecido. Ela ficou quieta por um momento. Documente a visita, ela disse. Hora exata. Quem estava presente e o que foi dito. Quero por escrito até segunda. Já comecei, eu disse. O depoimento foi agendado para uma quinta-feira no início de junho em uma sala de conferências no prédio de Valéria. Eu havia passado a semana anterior revisando o relatório forense com Roberto Almeida, repassando cada número, cada transação rastreada, cada conta vinculada. Eu conhecia os números melhor que Dante. Essa era a coisa que ele não havia contado, que eu no fundo sou uma professora, e professoras sabem como estudar. Eu cheguei 15 minutos mais cedo. Valéria já estava lá. Os arquivos dela arrumados do jeito particular organizado que eu havia aprendido a reconhecer como a versão dela de calma, não ausência de sentimento, mas sentimento convertido inteiramente em função. Ela olhou para mim quando entrei e disse, "Como você está pronta?" Eu disse, "Dante chegou com o advogado dele, um homem chamado Garrett Ellis, que Valéria havia descrito para mim como tecnicamente competente, mas não especialmente imaginativo. Lorena chegou separadamente com sua própria representação legal. Uma situação que havia se desenvolvido nas últimas 2 semanas, quando ficou claro que os interesses de Lorena e os interesses de Dante não eram de fato idênticos. Os advogados deles haviam parado de coordenar completamente. Isso que Valéria havia me dito era um sinal muito bom. Dante parecia mais velho do que um mês atrás. Era a primeira vez que eu o via em um ambiente legal formal, e o contexto tirava algo dele. A confiança social fácil, que era a ferramenta mais eficaz dele, não funcionava aqui em uma sala projetada para precisão e documentação onde o charme não conseguia passar. Ele olhou para mim quando entrou. Eu olhei de volta para ele sem expressão e então retornei a atenção para minhas anotações. Sob questionamento, o relato de Dante sobre as transferências financeiras era o que Valéria havia previsto. Ele alegou que o dinheiro havia sido para despesas de desenvolvimento profissional e honorários de consultoria pagos a Lorena, como uma aqui. O advogado dele havia sido criativo contratante independente de design, cuja firma havia prestado serviços para a prática de arquitetura dele. Valéria deixou ele explicar isso completamente. Ela deixou o advogado dele elaborar. Ela foi paciente do jeito que ela era paciente sobre tudo, totalmente arquitetonicamente paciente. Então ela apresentou os registros bancários, todos eles. 6 anos de transferências cruzados com os extratos de conta pessoal de Lorena, cruzados com nenhuma licença empresarial registrada, nenhuma documentação fiscal de pagamentos de contratante, nenhuma fatura profissional arquivada. E esse era o trabalho mais cuidadoso de Roberto Almeida, um padrão de timing de transferências que correlacionava precisamente com datas de matrícula escolar, cobranças médicas pediátricas e renovações de aluguel no apartamento de Lorena, no bairro de São Paulo. A sala ficou quieta por um momento quando Valéria terminou de expor. Garrett Ellis disse, "Gostaríamos de solicitar um breve recesso." Claro, Valéria disse. Durante o recesso, eu sentei no corredor com uma xícara de café e olhei pela janela para a cidade. Valéria veio ficar ao meu lado. Ela não disse nada, nem eu. Nós duas entendemos que algo havia acabado de mudar. Quando a sessão retomou, as rachaduras estavam visíveis. O relato de Dante havia sido ajustado, não substancialmente, só o suficiente para que agora contradissesse 2 coisas específicas que ele havia dito antes do recesso. O advogado de Lorena, em uma troca separada, ofereceu uma versão dos eventos em que Lorena havia acreditado que o arranjo financeiro era formalmente acordado entre as partes. Uma alegação que implicava que Dante havia feito representações explícitas para ela, que o advogado de Dante imediatamente contestou. Eles estavam discutindo um com o outro através dos advogados em um depoimento sobre se Dante havia sido honesto com Lorena ou só comigo ou com nenhum de nós.
Valéria perguntou diretamente a Lorena no registro. Você estava ciente de que Asra Dumont não tinha conhecimento das transferências financeiras para sua conta? Lorena olhou para o advogado dela. O advogado dela disse: minha cliente não vai responder isso. Você estava ciente de que os fundos transferidos para sua conta originavam de uma conta conjugal conjunta? Minha cliente não vai. Você estava ciente, Valéria disse, com uma ênfase paciente particular que ela usava quando estava fazendo um registro em qualquer ponto durante o período de 10 anos em questão que o Sr. Lombardi representou para a esposa dele, que aqueles fundos não existiam. Silêncio. E então, para o alarme visível do advogado dela, Lorena disse: ele me disse que ela sabia. Dante ficou muito imóvel. Ele te disse que Asra Dumont sabia sobre o arranjo financeiro? Valéria perguntou. Ele disse. Lorena parou, olhou para Dante, e pela primeira vez eu vi algo se mover no rosto dela que não era cálculo ou performance, algo mais raro, mais raivoso. Ele disse que ela havia concordado. Que era? Ela parou novamente. Que era o quê? Valéria perguntou. A mão do advogado dela bateu na mesa. Estamos fazendo um intervalo. Mas a frase já estava na sala, já no registro. Ele havia mentido para ela também. Ele havia dito para Lorena que eu sabia, que eu havia consentido com algum arranjo que é claro que eu nunca havia consentido. Ele havia construído a vida dupla dele em duas bases separadas de engano, uma para cada mulher, e agora aquelas bases estavam se esfregando uma contra a outra em uma sala de conferências enquanto os advogados dele tentavam conter o dano. Eu olhei para Dante. Ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para a mesa. Eu não senti triunfo, ainda não. O que eu senti foi algo mais simples, a satisfação de ter estado certa, de ter construído algo cuidadoso e minucioso e real, e ter estado aqui quando isso encontrou a verdade. A oferta de acordo que chegou 2 semanas depois do depoimento era um documento inteiramente diferente do primeiro. Sumiu a linguagem formal cuidadosa projetada para me fazer sentir afortunada por aceitar 30 centavos por dólar. No lugar, concessão linha por linha, a forma do que o caso realmente era. Valéria me ligou em casa em uma terça-feira à noite. Eles cederam substancialmente, ela disse. Quer que eu explique ponto por ponto? Sim, ela fez. Eu sentei na mesa da cozinha com Max ao meu lado e ouvi enquanto ela descrevia o que os advogados de Dante agora estavam preparados para concordar. E eu entendi, não com satisfação exatamente, mas com um profundo reconhecimento de assentamento que o processo forense havia funcionado. A documentação havia funcionado. O depoimento havia funcionado. O rastreamento meticuloso de Roberto Almeida de 6 anos de transferências havia tornado a alegação de dissipação essencialmente incontestável no tribunal. Os advogados de Dante haviam feito as contas e concluído que um julgamento custaria mais para ele em todos os sentidos do que um acordo. O que o acordo proporcionava à casa da família na Rua das Araucárias. Ela seria vendida e eu receberia 60% dos rendimentos. O tribunal, tendo aceitado o argumento de Valéria de que minha contribuição para o lar havia sido desproporcional durante os anos em que Dante desviava fundos. Uma sentença financeira representando os bens conjugais dissipados, R. 147 mil, que era o número final de Roberto Almeida após 6 anos completos de transferências documentadas. Isso deveria ser pago integralmente em 90 dias. Minhas contribuições completas de pensão intactas. As contas de aposentadoria de Dante seriam divididas com uma porção vindo para mim. Pensão alimentícia conjugal por 4 anos, calculada em uma taxa que Valéria descreveu como apropriada dada a duração do casamento e o dano financeiro demonstrado. Dante assinou. O advogado dele assinou. Foi para o juiz que revisou os termos e a documentação de apoio, incluindo o relatório forense, que agora era parte do registro judicial, e aprovou o acordo sem modificação. O martelo bateu em uma manhã de quarta-feira em agosto. Eu estava na sala do tribunal. Valéria estava ao meu lado. O juiz olhou brevemente para ambas as partes e disse: acordo aprovado. Este assunto está encerrado. Eu sentei por um momento depois que a sala começou a se mover. Valéria colocou a mão brevemente no meu antebraço. Feito, ela disse. Mas as consequências para Dante não terminaram naquela sala do tribunal. Os registros judiciais eram de domínio público. Isso não era algo que os advogados de Dante haviam conseguido impedir apesar das tentativas. Valéria havia se oposto a cada moção de sigilo.
e o juiz havia concordado com ela que não havia razão convincente para proteger conduta financeira inadequada do registro. R. 140 e 7 mil em transferências documentadas para uma mulher que não era a esposa dele retirados de contas conjugais por 6 anos. Era parte do registro público do caso. Levou 3 semanas para alguém na firma de Dante encontrar. Eu não sei quem olhou ou por quê, ou se foi curiosidade ou algo mais proposital. O que eu sei é que no início de setembro, o nome de Dante desapareceu do site da firma. Uma colega minha, cujo marido trabalhava em imóveis comerciais, mencionou de passagem, sem saber o contexto completo. Você não costumava conhecer alguém na firma? Eu ouvi que um dos senhores saiu, algum tipo de coisa financeira. Eu disse que havia ouvido algo similar. Deixei por aí. A situação de Lorena ficou clara para mim com o tempo através de fontes que eu não busquei. Conhecidos mútuos em São Paulo que conheciam pessoas que ela conhecia, um pai da escola cuja irmã trabalhava no bairro dela. A história que emergiu foi esta. Quando o registro do depoimento ficou disponível, especificamente a porção em que Lorena havia declarado no registro que Dante disse que eu havia concordado com o arranjo, Dante havia se movido rapidamente para reestruturar as coisas entre eles. Ele havia contatado ela aparentemente com uma versão dos eventos em que o depoimento dela havia danificado o caso dele e a capacidade dele de prover para os filhos daqui para frente. Ele havia feito ser culpa dela. Ela havia acreditado nele sobre mim por 10 anos. Parecia que ela tinha um pouco mais de dificuldade em acreditar nele sobre ela mesma. No momento em que o acordo foi finalizado, eles não estavam mais juntos. Eu sei disso não porque busquei a informação, mas porque era simplesmente a lógica do que havia acontecido naquela sala de conferências. Ele havia sido exposto como alguém que mentia para ambas as mulheres sobre ambas as mulheres, e a arquitetura de benefício mútuo que havia mantido o arranjo deles unido não havia sobrevivido à revelação. Ela tinha 2 filhos pequenos e um aluguel de apartamento que havia sido financiado por dinheiro conjugal que agora era objeto de uma sentença legal. O que quer que ela tivesse acreditado que estava construindo havia exigido o engano sustentado de Dante para existir. Sem ele, a forma era diferente. Eu não senti pena dela, mas também não senti ódio. Eu senti algo muito menor e mais honesto. Um reconhecimento cansado de que não havia mãos limpas em nenhum canto disso e que eu era a única que não havia tido escolha sobre estar nele. A sentença foi paga integralmente em outubro. Eu depositei o cheque, sentei no meu carro no estacionamento do banco e dirigi para casa. Eu me mudei da casa na Rua das Araucárias em novembro, 6 semanas depois que o cheque do acordo compensou. A casa vendeu rápido. O mercado de Curitiba cooperou, e eu saí do fechamento com o suficiente para dar uma entrada substancial em um lugar menor no bairro Ecoville. Um bangalô 3 quarteirões do Rio, com um quintal que Max imediatamente reivindicou como território soberano, e uma cozinha com luz melhor que a antiga. Eu pintei eu mesma naquele inverno. Uma amiga me ajudou nos fins de semana. Uma mulher chamada Jess, que eu havia conhecido no grupo de apoio e que a essa altura havia se tornado uma das melhores amizades da minha vida adulta. Colocamos música antiga e pintamos as paredes de um terracota quente na sala e um verde profundo na cozinha. E eu me lembro de recuar no final do segundo fim de semana e pensar, isso é meu, não nosso. Não sujeito a nenhuma negociação, ou revisão, ou reivindicação paralela secreta. Meu. O ano letivo que se seguiu foi o melhor que eu tive em uma década. Isso me surpreendeu. Eu havia esperado me sentir esgotada, diminuída, uma mulher nas consequências de um dano. Em vez disso, eu me senti pela primeira vez em anos plenamente presente na minha sala de aula. Eu parei de passar pelos movimentos dos meus dias de trás de um vidro. Meus alunos notaram, embora não soubessem por quê. Eu recebi respostas mais engajadas, discussões melhores, alguns bilhetes de fim de ano de alunos que eu guardei na pasta que mantenho na gaveta da minha mesa. Eu me candidatei a uma posição de liderança de currículo que eu vinha adiando por anos, dizendo a mim mesma que o timing não era certo. Eu consegui. Veio com um aumento salarial modesto e, mais importante, um senso de que eu estava avançando deliberadamente em vez de simplesmente continuar. Ruth veio para um longo fim de semana na primavera. Nós sentamos no meu deck dos fundos na luz do início da noite. Max espalhado entre nós como um tapete, e ela disse, "Você parece diferente." "Diferente como?"
Ela pensou sobre isso. Como você mesma, ela disse. Finalmente eu entendi o que ela queria dizer. Os anos de ansiedade de fundo, a vigilância de baixa frequência que eu nunca havia nomeado completamente, sempre interpretando e explicando, e me perguntando que havia ficado quieta. Eu havia vivido com isso por tanto tempo que não havia reconhecido como incomum. Agora, sem isso, eu podia sentir a diferença. Do jeito que você não sabe que um som está incomodando até ele parar. Eu soube de Dante ocasionalmente e indiretamente, do jeito que a palavra viaja em uma cidade onde você compartilha um mundo profissional com alguém por uma década. Ele não havia sido contratado como sócio em outra firma, pelo que qualquer um sabia, ele havia começado algo menor, prática solo, só residencial, o tipo de trabalho que é honesto, mas um longo passo abaixo de onde ele havia estado, da trajetória em que ele estava. O registro financeiro público o seguiu. Ele tende a seguir em comunidades profissionais. Eu não rastreava, eu não precisava. Eu menciono só porque era o resultado realista. Não ruína cinematográfica, não colapso dramático, mas a consequência ordinária persistente de ter feito algo que se tornou parte do registro público. Reputações são construídas devagar e elas se erodem do mesmo jeito. Ele carregaria isso. Isso era suficiente. A situação de Lorena era mais dura por todos os relatos. E aqui eu sinto a complexidade disso. Ela havia construído a vida dela em torno de um arranjo que exigia o compromisso sustentado dele. E quando a estrutura foi exposta, o compromisso foi com ela. Ela estava criando 2 filhos em grande parte sozinha, trabalhando, navegando um arranjo de pensão alimentícia que Dante aparentemente já havia contestado. Os filhos ainda tinham o pai. Eu suponho que isso era algo, mas a vida que ela havia acreditado que estava construindo, a que ela havia escrito ele me escolheu para anunciar, parecia consideravelmente diferente na prática de como ela havia imaginado. Eu pensava nela às vezes do jeito que você pensa sobre a forma de uma ferida depois que ela cicatriza, não com raiva, com algo que era quase não exatamente pena, não exatamente compreensão, mas um reconhecimento de que ela havia sido usada também do jeito dela e que ela também havia participado, e que ambas as coisas eram verdadeiras simultaneamente e que eu não tinha que resolver elas. Eu comecei a correr novamente, algo que eu havia parado no início dos meus 30 anos. Manhã cedo antes da escola, Max trotando ao meu lado pelas ruas do Ecoville enquanto a cidade acordava. Eu comecei a cozinhar mais deliberadamente, não refeições para 2, não o gerenciamento habitual das preferências de outra pessoa, mas comida que eu genuinamente queria comer. Pratos que eu fazia no domingo à tarde com música ligada e sem cronograma particular. Coisas pequenas. Elas soam pequenas quando eu descrevo, mas eram a substância de uma vida recuperada, e eu sabia o valor delas de um jeito que não poderia ter sabido antes de quase perdê-las. Eu tinha 42 anos. Eu me sentia mais como eu mesma aos 42 do que aos 35, ou mesmo aos 30. Esse era o presente inesperado em tudo isso. Não o resultado que eu teria escolhido, mas real mesmo assim. E eu havia feito aquela única ligação. Em uma terça-feira chuvosa em março, com uma mensagem de texto devastadora na tela e um Golden Retriever aos meus pés, eu havia pegado o telefone e ligado não em pânico, não em raiva, mas com a primeira clareza fria de uma decisão tomada. Aquela ligação havia sido o começo de tudo o que veio depois. O que você teria feito se esta história ficasse com você? Deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E obrigada por ouvir a coisa toda. Importou contar.